Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos nessa série de devocionais no livro de Salmos, chegamos ao Salmo 37, um devocional de consolo e confiança. Descansa no Senhor e espera nele. Então, nesse devocional profundo e cheio de esperança, mergulhamos nesse Salmo 37, um salmo escrito por Davi que traz consolo em tempos de injustiça e espera. Você sente que os ímpios prosperam enquanto você permanece fiel a Deus? O Salmo 37 responde com poder: confia no Senhor e faz o bem. Descansa no Senhor, espera nele. Então, nesse vídeo, nesse devocional, vamos refletir sobre temas como o contraste entre o justo e o ímpio. Como confiar em Deus quando tudo parece dar errado. A importância de esperar no tempo de Deus, um chamado à mansidão e à confiança, e a promessa de herança para aqueles que esperam ao Senhor. Então, esse devocional vai renovar a sua fé, te ensinar a descansar em Deus e a viver com olhos na eternidade. Vamos, então, pensar um pouquinho nesse devocional, o que ele proporciona para a gente, o que ele traz de edificação, de promessas e de certeza. Vamos ler aqui o Salmo 37, eu escolhi a versão, nova versão da Almeida NAA, o Salmo 37, ele diz, Salmo 37, vamos lá. Salmo 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da erva verde. Confie no Senhor e faz o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância da paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa,
possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassível e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afasta-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca dos justos procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e ande nos seus caminhos, e ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro deles será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então, pensando nesse salmo maravilhoso de 40 versículos, esse salmo é atribuído ao rei Davi e provavelmente foi escrito num contexto de perseguição e injustiça. Davi, em sua experiência de vida, enfrentou situações difíceis e ao longo do salmo reflete sobre a prosperidade temporária dos ímpios e a proteção duradoura de Deus aos justos. O salmo oferece conselhos e encorajamento para confiar em Deus, evitar a inveja e buscar a justiça. Como eu disse, a autoria do salmo é tradicionalmente atribuída a Davi. Foi nesse salmo que a gente viu esse período de perseguição, em um momento de sua vida que enfrentava perseguição e inimigos, possivelmente durante sua fuga de Saul. Podemos ver nesse salmo Davi mostrando a injustiça e a prosperidade dos ímpios. Então o salmo aborda a questão dessa aparente prosperidade dos ímpios e da aparente dificuldade dos justos, um tema recorrente na experiência de vida de Davi. Quais são as mensagens que esse salmo traz para cada um de nós nos dias de hoje? A primeira mensagem é a mensagem de confiança em Deus. O salmo enfatiza a importância de confiar em Deus, entregar o caminho a Ele e esperar pacientemente por sua intervenção. O salmo também fala sobre inveja e ira. O salmista adverte contra a inveja e a ira em relação aos ímpios, incentivando a busca pela justiça e a confiança na providência divina. O salmo também destaca que, embora os ímpios possam prosperar por um período de tempo, a herança dos justos é eterna e a fidelidade de Deus é garantida. O salmo também encoraja os justos a fazerem o bem, a confiarem em Deus e esperarem pacientemente por sua justiça. Então o salmo encoraja os justos a isso, a esperarem pacientemente pela justiça de Deus. Em resumo, o Salmo 37 é uma reflexão poética de Davi sobre a justiça divina, sobre a prosperidade dos ímpios e a importância de confiar em Deus em meio às adversidades.
aprendendo a lição de que a retribuição justa ocorrerá no tempo de Deus. É um salmo de sabedoria e instrução, é quase um provérbio. Mas veja um pouco a exposição desses 40 versículos desse salmo. Vamos dividir em blocos, né? Nos versículos 1 a 3, quando Davi diz: não te indignes por causa dos maus feitores. A aplicação é que a gente deve evitar a todo custo a inveja e não deixar que a ansiedade, por causa disso, inunde as nossas mentes e nossos corações. Essa é a aplicação. Evite a inveja e a ansiedade. Faça o bem. O versículo 4 tem uma frase fantástica: deleita-te no Senhor. Isso é o segredo de uma vida plena. É entender que Deus satisfaz os desejos do coração transformado por Ele. Nos versículos 5 a 7, nós temos o tema: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, confiança e descanso. O tempo de Deus aí combatendo com a nossa ansiedade. Nós somos imediatistas, queremos tudo para o agora, para o já. Mas quem confia no Senhor vai entregar o caminho ao Senhor. Vai confiar e descansar, porque sabe que Deus tem o melhor para nós. Os versículos 8 a 11, Davi dá aquela pitada, aquela orientação: deixa a ira, abandona o furor. Então ele mostra para a gente rejeitar o caminho do ressentimento, não ficar ressentido por causa da aparente ou até mesmo da realidade da prosperidade desses homens que não querem nada com Deus. Então ele mostra isso. Vamos fugir dessa aparente necessidade de se sentir contrariado, de se sentir rejeitado, de se sentir perdido vendo os ímpios aparentemente prosperarem. Temos que lembrar que Deus quer o nosso melhor. Deus deseja que a gente olhe para as coisas que realmente são eternas e não ficar aí realmente remoendo isso que tem acontecido na vida dos ímpios. Precisamos entender que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa proteção. Então, rejeita aí o caminho do ressentimento e lembre que Deus tem uma herança para aqueles que são justos, para aqueles que são mansos. Nos versículos 23 ao 24 e nos versículos 39 a 40, Davi mostra aí os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Que coisa bonita, né? Nós temos aí promessas de direção, de livramento e de cuidado. Então, o homem bom vai ter a sua vida regrada na palavra e confirmada pela aprovação de Deus. Mais importante para nós é buscar a aprovação de Deus, não a aprovação do mundo, não a aprovação dos ímpios. E quais são as aplicações desse Salmo 37 para a nossa vida? Você está descansando em Deus ou está se comparando com os ímpios? E como entregar seu caminho com fé hoje? Primeiro, fala assim: agrada-te do Senhor. O texto não fala se agradar por causa do Senhor, mas agrada-te do Senhor. É você se agradar no que Deus é. E com certeza você vai se agradar no que Ele faz, porque Ele quer o melhor para nós. Então a maneira da gente não se deixar ficar ansioso, ressentido por causa dessa aparente prosperidade dos ímpios e as nossas lutas diárias é confiar que a eternidade é para aqueles que realmente têm sua vida pautada na palavra de Deus. O que essas pessoas que não querem nada com Deus e que têm uma prosperidade aqui nesse mundo, essa prosperidade é passageira, porque o final deles é destruição e inferno. Mas os que confiam no Senhor herdarão a terra. Os que confiam no Senhor têm promessa de vida eterna e de direção, de livramento e cuidado. Então entregue o seu caminho com fé hoje. E eu faço aqui um encorajamento fiel. Lembre-se, Deus é justo.
Ele cuida dos seus. Ore, pedindo que Deus te dê sabedoria e para que você cada vez mais se alimente da palavra de Deus, para não se deixar ficar influenciado, não ficar envenenado por essas adversidades e por esse padrão distorcido que esse mundo prega. Clame por fé, por mansidão e por esperança. E aí eu faço um convite a você a permanecer firme na fé, fortalecer sua fé, continuar confiando no Senhor. Deixe eu orar por você. Pai bondoso, tu sabes muito bem que nós às vezes somos atacados por pensamentos, por ver as pessoas que não querem nada contigo, pessoas que fazem as coisas erradas, que torcem os valores, estão prosperando. Vemos aí o aumento da violência dos homens maus, dos ladrões que roubam as pessoas de bem, e parece que a justiça não prevalece contra eles, eles estão aparentemente vivendo uma vida próspera. Não nos deixe contaminar com isso, Pai. Nos abençoa para que a gente tenha a nossa fé fortalecida na Tua palavra e lembrar que tudo isso é temporário. Que no dia do arrebatamento todas essas pessoas ficarão desestruturadas e tudo aquilo que conseguiram com bens materiais um dia desaparecerão. Mas o que é mais importante é a nossa vida eterna, são os valores espirituais, são as bênçãos espirituais que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu sempre peço e peço mais uma vez, Pai, derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida do Teu povo, desses que estão ouvindo esses devocionais. Traz esperança, traz renovo, traz fé. Supre a necessidade de cada um com cura, com libertação, com paz, com tranquilidade e com mais confiança e edificação na Tua palavra. Eu peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, não esqueça de dar sua curtida, de assistir o devocional até o final. Faça um comentário, peça a sua oração. Eu terei um enorme prazer em responder e orar por você. Se quiser entrar em contato comigo, vai lá no meu WhatsApp, DDD 13 997 88 4750. Eu terei um enorme prazer em te ouvir, te aconselhar, te dar a direção da palavra de Deus. Então não esqueça de dar sua curtida, de compartilhar esse devocional, inscrever se você não é inscrito. Ative lá os sininhos para receber nossas notificações. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso.